esqueço aqui. Certo? Então, quem vai conversar aqui com a gente hoje é a Isabelle Damasceno, mestre em Geografia, e ela atua aí, quem ouviu aí nosso bate-papo, estava ouvindo a gente conversar, já viu aí que ela atua em várias frentes aqui em Uberlândia relacionados com recursos hídricos, né? Então, ela é coordenadora do projeto Rio Claro e suas bandeiras ameaçadas, é para lá que ela tem que ir, inclusive, depois daqui, que é um projeto em parceria lá com a ANGá, né, Isa? Isso mesmo. Corrija se eu estiver errada, é isso. Participa também do programa Rios Livres, do coletivo Amigos da Cachoeira, que vocês já me falaram aí que um monte de gente segue lá, né? Participa. É brigadista florestal voluntária e ela também é canoísta e condutora de turismo de aventura. Isso mesmo. Isso. Então, acabando a pandemia aí, gente, ó, segue aí lá. Ela vai colocar, vou colocar aí para vocês, que chique, viu, Leandro? Vou colocar aqui no chat para vocês, usar arroba tudo aí para vocês seguir, porque são projetos muito bacanas. Amigos da Cachoeira, para quem não segue ainda, eu sei que vocês gostam de ir numa cachoeira, eles falam um monte de coisa, sabe? Mostra onde é, dá muita informação. Então, segue lá, inclusive, para a gente conseguir aproveitar esse ambiente sem né, muito impacto. Vou colocar os arroba aí, Pedro. E segue a Isabelle lá, que assim que acabar a pandemia, a gente vai tudo lá pedir para ela fazer um turismo de aventura com a gente aí no meio do mato, viu? Então, Com certeza. o microfone é todo seu aqui, você fique à vontade. Pessoal, vocês podem ir perguntando aí no chat, tá? Que a gente vai organizando, a Isa vai vendo se responde na hora, se a gente responde tudo lá no final, mas a gente vai organizando aqui. Se tiverem dúvidas ou se quiser colocar alguma coisa aí de, legal, já fiz isso, já vi esse lugar, faz favor, tá? Pra gente não ficar muito sozinho por aqui. Isa, o microfone é todo seu. Obrigada, eu esqueci de agradecer, mas educada, né? Obrigada mais uma vez pela disponibilidade de vir aqui falar com a gente e expor as informações. Seja muito bem-vinda e fique à vontade. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. Bom dia, pessoal. Olha, eu gosto muito de interagir, então podem mandar perguntas, comentários, que conforme eu for fazendo a apresentação, eu consigo ir respondendo, tirando as dúvidas, tá bom? Acho que a Carol já me apresentou o básico, né? Então segue a gente aí em todas essas mídias, na qual eu faço parte, várias outras pessoas fazem parte também, né? Eu vou colocar aqui a apresentação para a gente começar a dialogar. Então, mais uma vez, bom dia. Meu nome é Isabelle Damasceno, eu faço parte do programa Rios Livres, né, que faz parte da ANGá, que é uma ONG aqui de Uberlândia, que atua há mais de 10 anos na região, com projetos socioambientais. Faço parte também, desde 2017, do Amigos da Cachoeira, que é um coletivo de pessoas interessadas em cuidar dos nossos ambientes naturais. A Carol até falou que parece que alguns de vocês já nos seguem, né? Eu vi uma pessoa conhecida aqui, que já inclusive ajudou no programa Rios Livres, o Arthur Pavarini. Se ele estiver aí, pode dar um oizinho. Aí estão todos os nossos arrobas. Legal, pessoal. Bom demais. Continue seguindo a gente lá. Então tá, né? Então, qual que é o nosso principal foco, né? O que acontece, por quê, como, onde começou todas essas atividades nossas. Então, o foco principal foi cuidar de um patrimônio que é nosso, né? Que é a nossa água.
A gente, enquanto sociedade, não vive sem água, né, dentro das nossas casas, né, para produção de alimentos, produção de produtos, né, prestação de serviços, todos nós dependemos das águas, né? E nada melhor também com esse calorzinho que a gente tem aqui na nossa região, poder aproveitar, né, poder usufruir desses locais. Então, aqui eu trouxe algumas cachoeiras, né? Alguém sabe identificar quais são essas cachoeiras? Alguém sabe o nome delas? Vamos ver. Ninguém? Ó, essa primeira da esquerda é a Cachoeira de Mirandinha, né? Pertinho aqui. Essa do meio é a Cachoeira do Marimbondo, que está dentro do Parque Estadual do Pau Furado, né? Ele está fechado para visitação, mas em breve a gente vai conseguir ajudar o parque a reabrir. E à direita, a Cachoeira do Rio Bonito. Essa Cachoeira do Rio Bonito, gente, ela tem quase 90 metros de altura. Então, assim, são belezas e patrimônios naturais que a gente tem aqui na nossa região que muitas pessoas não conhecem, né? Eu perguntei para vocês, e olha, a Cachoeira do Mirandinha, ela é super famosa, mas eu acho que pelo menos Sucupira, Bom Jardim, vocês devem conhecer, né? Espero que sim. Então, o nosso objetivo principal é cuidar das nossas águas, né? E aí, o que a gente começou a enxergar nesses locais, né? Que a gente ia fazer visita, usufruir de uma cachoeira, às vezes fazer um esporte de aventura. Muito, muito lixo. Infelizmente, esse era o cenário, ainda é, na verdade, né? O cenário que a gente encontra nas nossas cachoeiras aqui da nossa região, né? Sucupira em Bom Jardim, às vezes você chega lá e a água, inclusive, está com mau cheiro, né? Lembrando que Sucupira e Bom Jardim são estações, né, que abastecem a água que é disponibilizada em Uberlândia, vem desse rio. Então, a gente começou a ficar muito incomodado com a situação que a gente estava vendo, com a falta de respeito das pessoas nesses ambientes, e aí nós pensamos, bem, né, para quem nós vamos reclamar? E ao invés de reclamar, se a gente fizer alguma coisa? E aí foi nesse intuito que surgiu o Amigos da Cachoeira, no intuito de fazer a limpeza dessas cachoeiras, instalar placas de conscientização, fazer plantio de mudas na época chuvosa, né? Porque é muito gritante na nossa sociedade a gente ter a postura de sempre estar cobrando, né? De sempre querer que o órgão público resolva o nosso problema, ou que o setor privado toma conta daquilo e faça a sua parte, né? Mas e nós, enquanto cidadão? Será que a gente também não tem a obrigação de cuidar desses ambientes? O mínimo que devemos fazer é cuidar do nosso próprio lixo. Mas e por que não também fazer educação ambiental, fazer sensibilização com essas pessoas? E esse é o nosso intuito. Então, vocês podem observar que a gente, infelizmente, encontrava muito lixo nesses locais, né? Então, a gente disponibilizava luva, né, para os voluntários que iam, e a gente organizava as caronas solidárias. Então, por exemplo, eu não tenho carro. A gente marcava um ponto de encontro, todo mundo ia para lá, e de lá a gente ia para a cachoeira. Então, ali a gente já estava fazendo um trabalho coletivo, né, de um ajudar o outro. E às vezes a pessoa ia sozinha, era um estudante de fora que ainda não conhecia ninguém. E aí essas pessoas iam, faziam amizades. Sempre a gente conseguia fazer ação pelo menos uma vez ao mês, né? Claro que desde que a pandemia começou, a gente achou melhor não trabalhar com essas ações, né? Porque a gente divulgava no Facebook, Instagram, temos um grupo no WhatsApp também, no qual a gente divulga algumas informações, né? Então, a gente, infelizmente, teve que deixar as nossas ações um pouco de lado por causa da pandemia. E aí, diante, né, desse desafio, a gente resolveu ter criatividade para mudar, né? Muitas vezes a gente pensa em fazer algumas atitudes como cidadã e em mudar alguma questão na minha rua, que eu falo, gente, isso aqui não está certo, né? E por que não conversar com as pessoas, né, e tentar fazer essa mudança? Então, a gente, com essa criatividade, a gente juntava essa galera, olha o tanto de gente. Esse ponto aí é lá no Rio Claro, né? A gente previamente fazia a pintura dessas placas que vocês estão vendo aí ao fundo. E não sei se vocês estão observando, à esquerda da foto, tem um caminhão com baú aberto. Gente, nesse dia a gente
encheu esse caminhãozinho. Era aquele caminhãozinho baú, ele não é muito grande, mas a gente encheu ele de lixo. Assim, é inacreditável você ir para um lugar com uma beleza ímpar e encontrar tanto lixo nesses locais, né? Então, aqui vocês observam também que muitas pessoas iam e participavam com a gente. E aí a gente foi enxergando a força que esse coletivo tinha, né? Tanto para levar informação, quanto para trocar informação, aprender e ensinar ao mesmo tempo. E aí a gente foi também percebendo que existiam outras lutas, né? Outras questões que a gente precisava olhar com carinho e se dedicar, inclusive tecnicamente, né? Eu sou geógrafa, né? Faço parte da ANGÁ e tem várias pessoas nesse grupo aí de malucos que têm diferentes formações ou adões, né? Nem todo mundo é formado, é técnico na área, mas não querem que destrua o nosso patrimônio, as nossas cachoeiras. E eu não sei se é de conhecimento de todos, né? Mas infelizmente nós estamos aqui em Uberlândia, desde a Serra da Canastra até a divisa com Goiás, nós estamos na bacia do Rio Araguari, né? Essa bacia inteira, de todo o potencial de geração de energia a partir das águas, ou seja, das hidrelétricas, de 100% de tudo que pode ser explorado, a gente já chegou a 86%. E isso representa, infelizmente, a perda de patrimônios naturais como esse que vocês estão vendo, cachoeiras, corredeiras, animais que dependem daquele ambiente, porque quando você constrói uma hidrelétrica, você altera o ambiente local e até regional. E isso afeta de diversas formas a qualidade da água, a qualidade de vida dos peixes, das aves, dos animais que dependem daquele local. Então, a partir disso, a gente pensou, por que não ser a mudança que a gente quer no mundo, novamente, né? Então, pessoal, quando Gandhi, ele fala, né, essa frase, seja a mudança que deseja ver no mundo, parece que é uma coisa muito grandiosa, né, que nós somos quase que os heróis das águas, né, o que a gente está fazendo. Mas não, na verdade, são pequenas atitudes, né, é você identificar aquelas pessoas que têm convergência no pensamento que você tem, que entende a importância do aspecto ao qual você quer trabalhar, e vocês tentarem trabalhar para que isso mude, ou simplesmente, né, corrigir uma situação numa fila do banco, né, em situações cotidianas. Bem, eu não quero que ninguém passe na minha frente na fila de um banco, de uma lotérica, do que for, né? Então, por que que eu vou acabar fazendo isso, né? Então, são essas pequenas atitudes que a gente vai entendendo como construção de um coletivo mais saudável, de um coletivo que faz parte, de um coletivo que informa e de um coletivo que luta contra essa degradação ambiental, né? Então, aqui, vocês estão vendo que tem essa faixa, né? Salve o Rio Claro. O Rio Claro, a maioria de vocês, a Cachoeira da Fumaça, eu já vi que alguns conhecem, né? Uma cachoeira maravilhosa. E esse rio possui outras corredeiras e cachoeiras lindíssimas, lindíssimas. E a gente, infelizmente, tem projetado para esse rio 4 pequenas centrais hidrelétricas, que são usinas hidrelétricas de menor porte. E quando você constrói essas PCHs, essas pequenas centrais hidrelétricas, você acaba com esse patrimônio. Então, o que nós estamos fazendo desde 2017 é tentar impedir que isso aconteça, impedir que isso ocorra aqui no Rio Claro, que é o último rio que ainda está preservado, que tem formação de cânion, que tem um potencial de desenvolver mais esporte de aventura, mais turismo consciente, que se compara a Brotas. Quem diria que aqui no Triângulo Mineiro a gente poderia ter um rio que se compara ao que a gente vê em Brotas, né? Então, isso é muito grandioso, isso é muito especial. E se a gente não se politizar, não participar, a gente realmente vai acabar perdendo todo esse patrimônio. O Pedro, né, comentou aqui o lance que aconteceu com Furnas, né, que em Indianópolis. Então, Pedro, o que aconteceu lá em Furnas? Já se tinha uma previsão de se construir uma CGH,
CGH é uma central geradora hidrelétrica. Ela é menor que a PCH. Então, a gente tem a CGH, PCH e UHE. A UHE vocês devem conhecer, são as grandes, né? Miranda, Nova Ponte, Capim Branco, né? PCH, vamos dizer que é meio, e a CGH ela é menor, né? Infelizmente, Pedro, o que aconteceu? O técnico, né, do órgão ambiental que foi emitir sobre a possibilidade da empresa ter a outorga da água para construir um empreendimento, não enxergou que aquela belíssima cachoeira de Furnas tinha o potencial e tinha uma necessidade de proteção. Ele simplesmente ignorou aquela beleza cênica única naquele lugar e permitiu que o empreendedor fosse lá. Só que outros técnicos desse órgão enxergaram, né, o que estava acontecendo e foi no local e embargou a obra. Então, até onde eu sei, essa obra está embargada, eles foram multados, né, todos os tratores e tudo que o maquinário que eles estavam usando no local foi lacrado e não foi para frente. Mas, assim, infelizmente, o que acontece eles vão pagar a multa, eles vão se regularizar e eles vão fazer a CGH. Então, é isso. Eles estão dentro da lei, eles estão fazendo o que é permitido, e aí eu questiono, né? Eu sempre questiono isso quando eu vou, principalmente, falar em esferas, vamos dizer assim, públicas, né? Será que a nossa construção de sociedade, ela deve se basear somente na lei? Será que a lei é suficiente para resguardar aquilo que a gente enxerga como nosso patrimônio? Então, aqui fica uma reflexão para vocês. Então, o que eu sempre digo enquanto cidadãos, a gente tem que agir, a gente tem que participar dessas esferas. E é muito difícil, gente. É muito difícil, não é fácil. Não é fácil você ver e entender a luta que é por trás de tudo isso. Não é fácil você ver como eles passam por cima de tudo, né? Porque eles estão dentro da lei. E é isso, e vai passando por cima, né? Então, em relação a Furnas, basicamente foi isso, mas infelizmente, e muito provavelmente, aquela usina vai passar e a gente vai ter menos uma cachoeira na nossa região, uma cachoeira belíssima, né? A Ana Carolina comentou, né, que hoje em dia as pessoas não veem a beleza, só veem o dinheiro, e é exatamente isso, Ana. Eu enxergo que a gente está numa mudança de paradigma mesmo, né? Então, nós, enquanto jovens, né, vocês que estão estudando, a gente tem que fazer parte, a gente tem que ir atrás, né? Porque senão, se a gente não brigar, ninguém vai brigar por nós. Uma ou outra pessoa vai brigar sozinha, mas quando a gente se junta, a gente é muito mais forte, né? O Pedro comentou, né, que foi uma notícia boa a que eu dei. O foda é que já derrubaram metade da mata, exatamente, Pedro. Eles já fizeram uma devastação ali, naquela vegetação belíssima que tinha na beira do córrego, né? Do córrego de Furnas, né? A Estela comentou também, na Serra do Salitre, né? Devido à mineradora, também acontece isso. Sim, Estela. Diferentes regiões sofrem diferentes pressões. E o que uma usina hidrelétrica, uma mineradora, uma estrada e outros tipos de exploração da natureza têm em comum? Pela legislação, elas acabam entrando como interesse social ou interesse público, né? Tem uma outra referência de nome que eu não estou me recordando agora, que também coloca esses empreendimentos como benefício para a sociedade. Então, eles se impõem no território, literalmente. Eu quero construir uma hidrelétrica. A hidrelétrica, ela tem esse respaldo, né, de ser uma utilidade pública que vai beneficiar todo mundo, entre aspas, né? Então, ela passa por cima de uma área, de um parque, ela passa por cima da necessidade de um rio que abastece uma cidade, ela passa por cima de vários outros usos da água, do turismo, que gera emprego e renda muito mais difundido do que uma PCH, por exemplo, né? Então, em diferentes territórios, a gente vê essa luta, né, pela preservação, que muitas vezes é silenciada, e o empreendedor que acaba conseguindo avançar cada vez mais nos empreendimentos, né? Então, o meu convite é para que cada um de nós seja a mudança que a gente quer ver nesse mundo, nas nossas pequenas ações, nas nossas
no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E aí, pessoal, o nosso movimento ele foi crescendo, né? Ele foi ganhando visibilidade. As pessoas, né, como a Carolina, foram nos chamando para dar palestra, para participar, para estar junto, né? Então, aqui, esse evento foi em 2019, né? Mais uma vez antes da pandemia. E aqui, pessoal, tinha pessoas que executavam projetos sociais, ambientais, e outros, né? Tinha pessoas aqui que trabalhavam com pessoas imigrantes, pessoas que faziam coleta de reciclados na cidade, e tinha empresas também, empresas que queriam financiar esse tipo de projeto, empresas que queriam trabalhar junto, ser parceiro, né? Então, esse coletivo aqui chama, né, Coletivo Impulso, no qual Amigos da Cachoeira foi convidado a fazer parte, e a gente estava começando a estruturar, né, todo esse trabalho, e infelizmente ele não conseguiu ir para frente. Então, uma frase aqui que a gente também gosta de deixar, né, com certeza, algo reside neste coração que não é perecível, e a vida é mais que um sonho. A gente precisa ter os sonhos, né, para acreditar, para continuar lutando, mas é muito mais do que só sonhar, a gente precisa agir também, né? Então, mais uma vez, fica o convite para vocês participarem. E aí vocês podem estar me perguntando, mas eu não sou da área ambiental, eu não sei de nada e tal, né? Gente, vocês sabem, né? Principalmente nessa pandemia, aqui o pessoal que trabalha com marketing, publicidade, o tanto que a internet bombou, né? E o tanto que os ambientalistas aqui não sabem, assim, a gente tem uma noção, mas não sabem fazer como vocês fazem comunicação, em geral, né? Então, por exemplo, na ONG que eu faço parte, tem estagiários que ajudam a fazer essas publicações. E aí vocês conseguem aprender um pouco mais e vocês trazem uma cara bonita para tudo isso que a gente fala, porque é muito distante a gente que está sempre no campo, em contato com esses locais, fala, nossa, lá é incrível, a gente achou um animal muito especialista daquele local, que só tem lá e etc. A gente viu uma revoada de aves, enfim. Isso é muito distante da pessoa que nunca foi para o mato, nunca enxergou. E aí vem o pessoal da comunicação e pá, lança isso, coloca isso, né? Eu vou, inclusive, deixar o convite aqui para vocês. A gente, em 2018, conseguiu fazer um documentário do programa Rios Livres, tá no YouTube, é só vocês procurarem lá. Rios Livres, documentário, vocês vão achar. É um curta de 15 minutos, e lá, pessoal, todo mundo era voluntário fazendo aquele vídeo. E, por ser voluntário, ao meu ver, ficou muito bom. A gente levou informação para muitas pessoas, divulgou aquilo que a gente muito precisava. A Thalita comentou, né, sobre Belo Monte também, né? Então, gente, Belo Monte é um desastre. Belo Monte é uma tristeza, porque desde sempre a gente já sabia que Belo Monte não ia produzir energia o ano inteiro, né? Ela ia produzir energia em pequenos períodos, ela ia mudar a dinâmica do rio completamente, porque o rio no qual ela foi instalado, ele já tem um regime muito sensível de água. Na seca, ele realmente seca muito. Então, não ia ter produção. Então, o que está por trás disso tudo? Né? Acho que vocês já sabem. A Carol divulgou aí o link do documentário. Obrigada, Carol. Depois vocês assistam, pessoal. Então, Belo Monte, né, a gente infelizmente já sabia que isso ia acontecer. E ele mesmo assim saiu do papel, foi para frente, está aí, né, gerando impacto. E infelizmente em nome do dinheiro, né, porque o que eu costumo dizer é o seguinte: eu não estou aqui falando que a gente não deve investir em usina hidrelétrica. Não, a gente precisa das usinas hidrelétricas, sim. Mas a gente precisa trabalhar uma matriz energética que realmente seja diversificada. A gente está batendo entre 61% a 65% só da energia proveniente da água. E a gente tem outras fontes. A gente tem a biomassa que pode ser gerada nas fazendas, né? O sol, o vento, até as marés conseguem se produzir energia. Então, se a gente tem diferentes formas de se produzir energia, a gente não precisa impactar tanto as nossas águas, que é um patrimônio importante para a sobrevivência na Terra, né? Quando a NASA ou qualquer outra, né, instituição que trabalha com foguete, que busca, né, conhecer outros planetas, o que é que elas buscam em primeiro lugar nesses planetas?
é água. Então, a água ela é essencial, não só para a nossa sobrevivência, mas para a produção de tudo que a gente tem depende de água. Que seja para só resfriar um maquinário. Mas a gente precisa dessa água para produzir também. É isso mesmo, Pedro. Existem outras formas, né? É isso que a gente está querendo trazer. Então, nós, enquanto coletivo, estamos sempre tentando fazer essa reflexão, atuar nesses comitês de bacias hidrográficas ou nos conselhos municipais, estaduais de meio ambiente, para falar assim, olha, a gente precisa de energia, sim, mas a gente está muito saturado já. Vamos buscar outra fonte? Vamos fazer de outra forma? Vamos preservar o que a gente tem agora? Por exemplo, voltando lá no exemplo do Rio Claro, né, que é esse rio mais ameaçado. A bacia dele inteira está em conflito pelo uso da água. O que isso significa? Né? Que quem retira a água do Rio Claro já está tirando mais do que deveria, e aí entra em conflito. Aí o órgão gestor do Estado tem que fazer a gestão dessa água para que todo mundo tenha acesso à água. E mesmo assim, essa hidrelétrica vai sair ali, né? Então, são todas essas questões aqui, se deixar, eu vou dando 1000 exemplos, pessoal. Então, o Euripides falou, né, se pegasse cada um desses potenciais e usasse apenas 20%, seria mais viável, né? Eles costumam dizer, né, que a produção de energia elétrica é para nós, né? Para a gente usar o nosso celular, o nosso computador, a luz, o chuveiro e tal. Aí eu falo, gente, e se a gente, ao invés de ficar investindo em tanta usina, se fomentasse, né, ou seja, subsidiasse, isentasse, como eles fazem com as usinas hidrelétricas, né, incentivasse que as casas tivessem a produção de energia a partir do sol. A gente não ia suprir 100% o ano inteiro, mas a gente já ia diminuir a sobrecarga. Imagina, a cidade inteira de Uberlândia produzindo, cada residência produzindo energia. Isso parece que é irreal, isso parece que é uma coisa assim de outro planeta, né, pra gente, mas não é não, né? A Alemanha, que utiliza também, na verdade, a Alemanha utiliza muita energia solar, né? E eles querem cada vez mais buscar fontes alternativas, porque a que eles usam ainda é a nuclear, que é, como se diz, a pior pelo resíduo que ela gera, né? Exatamente. E, Eurides, eu costumo dizer o seguinte, né? Vamos aproveitar a pandemia e vamos melhorar o que tem? Então, vamos pegar as usinas que já existem, vamos melhorar suas potências, né? Vamos melhorar o que a gente tem? Então, com certeza, a gente ia ter um ganho de energia muito maior. Mas, infelizmente, o que a gente vê na economia é que os empreendimentos e os empresários buscam investir. E não necessariamente é algo que a sociedade está precisando de fato. Não, eles buscam a rentabilidade, eles buscam ganhar dinheiro. E é muito lindo, porque a maioria das usinas hidrelétricas, em 5 anos, ela já se pagou. Todos os custos que ela teve de construção, licenciamento, etc., ela já se pagou. Depois disso é só lucro. E manutenção, claro, né? Então, tá aí para a gente pensar muito nisso, né? O Arthur Oi, Arthur, tudo bem? Pelo valor da energia cobrada pela CEMIG, acho que seria essa a realidade da próxima, né? Tô dando um oi mais especial para o Arthur, porque eu conheço ele, gente. Ele ajudou a gente lá atrás com Rios Livres, viu como é difícil trabalhar com coletivo, né, Arthur? Foi bem difícil, mas foi gostoso. Obrigada aí pela sua ajuda. O Valdson fez uma pergunta, deixa eu ler aqui. Você sabe me dizer se a energia solar e a energia gerada pelas usinas são praticamente as mesmas em questão de durabilidade, qualidade ou algo do tipo? Olha, Valdson, o que a gente tem é o seguinte: as usinas hidrelétricas, elas produzem energia de uma forma linear. Ou seja, se está dia, se está à noite, ela está ali produzindo. A energia solar, à noite ela não produz, chega durante o dia ela produz, mantém lá no alto e depois à noite ela retorna. A energia eólica, ela também tem, né, essa questão de não ser uma energia constante, ela é mais utilizada no Nordeste. Né? Então, é por isso que eu falo que aqui eu não estou falando que eu sou completamente contra a usina hidrelétrica. A gente, sim, precisa delas, isso é fato. Mas a gente precisa melhorar a gestão do nosso território, do que é que nós queremos deixar para o futuro. Porque água está sendo quase que a visão da próxima guerra mundial, né? A questão da água. E não sei se vocês observam o nosso tempo, né, o tempo que a gente vive, que é muito curto, mas do ano passado para esse ano, a gente teve pouquíssimas chuvas. Então, o nosso aquífero, né, o nosso lençol freático, ele não foi abastecido completamente.
Então, a gente precisa pensar na gestão dessas águas principalmente. Valdilson, se eu não tiver te respondido, você pode perguntar novamente, tá bom? E aí, pessoal, essa galera maluca aí entrou nessa Kombi num final de semana e nós fomos para lá em Furnas para fazer uma atividade de educação ambiental. Então, assim, é um amor tão grande que a gente tem um pelo outro e pela causa ambiental que a gente topou entrar nessa Kombi. Foi uma viagem muito engraçada, gente. E foi muito legal. O convite foi do Wesley, do Curupira Turismo, né? Ele levava pessoas, né, lá para passear no Lago de Furnas, mas pela quantidade de lixo que ele andou encontrando nesses passeios, ele começou a não levar o pessoal, não estava valendo a pena. Para quê? Eu chegava num lugar bonito, mas cheio de lixo, e aí ele cobrou a prefeitura, fez uma denúncia, né? Foi na rádio, falou, e falou assim, olha, o Capitólio não é mais um destino turístico que eu levo o pessoal. E aí, primeiro eles ficaram meio assim, mas aí depois a prefeitura procurou o Wesley e o Wesley chamou a gente para fazer essa ação. Então, nós fomos nos pontos turísticos, né? Conversamos com o pessoal, falamos que a gente estava à disposição para trabalhar em conjunto, né? E foi uma viagem muito gostosa, né? Então, às vezes, os sonhos são mais sábios que o despertar. Então, assim, às vezes a gente tem um sonho e a gente fala, gente, ele é tão grande, como é que eu vou chegar lá? Começa fazendo, um dia de cada vez, um pedacinho de cada vez. Outro dia, eu não sei se vocês conhecem, aqui eu vou dar uma viajada agora, tá? A Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa, eu adoro ela. E aí ela falou assim, gente, quando se pensa em fazer um desenho de um elefante, né? Começa por partes. Começa primeiro fazendo a barriga, depois você faz a pata, depois você faz a outra pata, você faz, né, a tromba, você vai fazendo uma coisa de cada vez. E com o tempo você vai ver que você vai estar construindo o elefante inteiro. Então é isso, coletivo é isso, é sempre estar trabalhando um pedacinho de cada vez e entender e acreditar que no futuro isso vai fazer a diferença. O Eurides perguntou, né? O que tem de usina já está muito bom, apenas viabilizar o que já tem. Exatamente, Eurides, eu também acredito que daria para melhorar muito, né, a nossa geração. Pedro, você toparia entrar numa... Olha, eu vou te falar, Pedro, não foi fácil, não. Foi horas dentro dessa Kombi, ela não passava de 90 km por hora. Foi uma viagem bem cansativa, mas foi muito gostosa. A gente conheceu um outro lado de Furnas. Para mim, Furnas era só o lago, mas lá tem muita cachoeira. Foi maravilhoso, com certeza. É isso mesmo. E aí, pessoal, a gente, né, como eu falei para vocês, né, a gente foi convidado a participar, né, de eventos ambientais. Então, a Prefeitura de Uberlândia procurava a gente para falar da importância das águas. Aqui, né, no canto superior esquerdo da foto, vocês estão vendo as crianças aí dentro do bote que o João utiliza para fazer passeio, né, de rafting. Inclusive, hoje eu estou correndo lá para o Rio Claro para fazer esse passeio. Vai ter rafting, vai ter rapel e rope jump. Aqui no canto, aqui de onde está passando meu mouse, né? Vocês estão vendo? Aqui a gente deu uma palestra para o ensino fundamental 1, gente. Era criancinhas muito novinhas. E aí a gente teve essa conversa inicial com elas e depois a gente foi na cachoeira com elas e com os pais, claro, né? Que eles eram muito novinhos. E o engajamento que essa galerinha tem, a percepção que eles têm, é incrível. É de tipo assim, meu Deus, que vergonha, eu estou passando vergonha aqui, da consciência do que eles traziam de movimento. Então é isso, é uma palestra que a gente dá, sabe? É uma ação voluntária que a gente faz, que vai mudar, que vai marcar uma ou outra pessoa e vai melhorar a sociedade que a gente vive. Eu estou aqui falando que parece que eu estou fazendo para o outro, mas eu faço muito mais para mim do que pensar que eu faço só para o outro, eu faço por todos nós. Né? Então, se cada um se doa um pouquinho, a gente constrói uma sociedade mais justa. Eurides falou, né? Tá precisando formar um ônibus de cooperados em vez de um. Eu também acho, seria excelente ter um ônibus que o banco dá uma reclinada, a gente consegue dormir, né? Essa Kombi, pessoal, é a Kombi que geralmente a gente utiliza para ir nas cachoeiras. A gente coloca todo o lixo dentro dela, aí a gente tira o banco, né, que tem ali. E aí a gente leva para as associações e cooperativas de recicladores, né? Porque não adianta nada a gente coletar o lixo e simplesmente despejar em algum lugar, né? Então a gente leva para esse pessoal e eles fazem a triagem, né? Porque muitas vezes a gente acha que alguma coisa não recicla e na verdade recicla.
e como lá eles já têm todo o conhecimento e fazem essa triagem, a gente manda tudo para lá. Então, a cadeia está toda completa. Então, aqui, né, pessoal, diante desse trabalho, desse envolvimento que a gente precisa de várias pessoas, e é normal que elas entram e saiam, né? Isso é um processo normal, né? Uma das frases que a gente gostaria de deixar é: só podemos ver um pouco do futuro, mas é o suficiente para perceber que há muito a fazer. Então, quando eu estou plantando uma árvore, eu falo: nossa, eu estou plantando essa árvore aqui, não sei nem se ela vai sobreviver, não sei nem se eu vou voltar aqui e ver ela de novo, se alguém vai cuidar dela, se alguém vai arrancar ela, se alguém vai passar por cima dela, né? Mas eu vou continuar fazendo. Porque se eu não tiver o sonho, né, e a intenção de que aquilo vai gerar, de alguma forma, um benefício para todos, né, eu vou parar de fazer não só um plantio de uma árvore, mas várias outras ações. Então, são nas pequenas ações que a gente vai mudando. E aí a gente depois, né, fez essa faixa gigante aí, Salve o Rio Claro, #Rios Livres, que é uma luta que não tá fácil não, gente. Tá difícil. E a gente fala assim, olha, a PCH, que já está até com a licença prévia, né? É na última queda do Rio Claro, já quase chegando lá no Rio Araguari. Mas, assim, existem projeção de 4 pequenas centrais hidrelétricas no Rio Claro. E pode chegar na fumaça, sim. Né? Então, essa beleza que é super acessível, que todo mundo ama, que tem vários esportes de aventura, pode ser que se perca por ganância. Eu, sinceramente, eu não tenho outra palavra para isso, porque para mim é ganância. Porque você vai fazer uma usina que tem pouca geração de energia, que ela só é rentável pelo tanto de subsídio, isenção e facilitação que ela tem no licenciamento, né? E depois ela se mantém com no máximo 4 funcionários especializados, ou seja, ela não gera emprego e renda para a região, no máximo na época da construção, né? Então, o turismo, ele gera muito mais renda, muito mais distribuição, muito mais economia regional. E a gente, infelizmente, quando fala assim, o turismo, o ecoturismo ou o turismo de aventura no Triângulo Mineiro, você pensa assim, oi, isso existe? Existe. Existe e a gente está aí tentando manter esses lugares de pé para que a gente possa continuar. O Euridice completou, né? Abaixo assinado funciona para barrar essas barbaridades? Depende, viu? A gente, inclusive, tem um abaixo assinado online que está na bio do Rios Livres, lá no Instagram. A gente tem um abaixo assinado físico, que inclusive a gente está levando agora para o Rio Claro. A gente vai estar lá esse final de semana pegando a assinatura. Mas, assim, se a gente não estiver participando dessas esferas, né, como conselhos, comitês, né, está participando ativamente por meio de ONGs e representatividade, isso não barra, não é suficiente. Então, são vários elementos, né? Então, é o abaixo-assinado, é a nossa participação e fala nesses comitês, é o nosso engajamento para estar ali representando a sociedade civil, é comunicação nas mídias para que as pessoas entendam que precisam nos apoiar, né? E é você achar uma espécie que é endêmica, ou seja, que só existe naquele local, e aí essa espécie tem um apelo de preservação maior, né? Então, são várias frentes de trabalho que a gente tem para tentar preservar esses locais, né? A Glane perguntou, né, por que existe tanta facilitação para algo provado que não é vantajoso? Então, né, é mais do mesmo. A primeira usina hidrelétrica de pequeno porte que a gente teve no Brasil data de aproximadamente 1888. Né? Elas surgiram para suprir a energia elétrica das fazendas, de pequenos núcleos rurais, de pequenas cidades. Então, ela tinha realmente um viés de se produzir ali para abastecer aquela comunidade. Tinha sua importância, né? E desde então, foi se percebendo que o Brasil era muito rico em água, em recursos hídricos, e que a exploração a partir das águas era muito rentável. Então, as usinas, elas cada vez mais têm mais facilitação para se passar no licenciamento ambiental com empréstimos a baixíssimos juros, com subsídios e com isenções, que a torna ainda
sustentável, no sentido de eu vou produzir e vou ter uma rentabilidade. Porque se a gente tira tudo isso, ela não é sustentável, ela não tem condições de se manter. Ela não gera a riqueza mínima para se sustentar, entendem? Então, assim, é muito complexo eu conseguir falar tudo para vocês que tem por trás, né, de tudo isso. Por isso a importância da participação. E essa facilitação, porque realmente as usinas hidrelétricas, igual vários outros empreendimentos, viraram investimento, né? Então, é rentável, eu estou investindo para ter um retorno financeiro, né? Então, a vantagem é essa. E eles continuam fazendo o lobby deles na legislação para facilitar, para isentar e tudo mais. E isso vai continuando cada vez mais rentável para quem investe nelas. Então, pessoal, aqui parece uma coisa meio maluca, assim, né? Mas é bom a gente ter essa força que ela nasce de dentro de nós, né? Ninguém que coloca dentro da gente. A gente, conhecendo outras pessoas, isso vai fortalecendo a gente, né? Então, a minha frase final é: se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, engatinhe. Mas o que quer que você faça, continue seguindo em frente de qualquer jeito. Vocês vão encontrar muitas dificuldades para poder fazer, para continuar fazendo aquilo que vocês acreditam. Vocês com certeza ouvirão mais não do que sim na vida. Vocês com certeza vão ouvir falar, você tem que arrumar um emprego que te dá dinheiro, depois você corre atrás do que você acredita. Vocês vão ouvir muito isso. E o que eu tenho para dizer é, não é fácil. Eu tenho várias questões dentro de mim. Um dia, se a gente topar por aí, vocês podem vir conversar comigo, trocar ideia. Eu vou chorar as pitangas para vocês de que não é fácil, tá? Mas a única certeza que eu tenho é que eu estou fazendo aquilo que realmente é genuíno dentro de mim, né? E eu tenho certeza que a gente vai alcançar algo que realmente traga preservação e conservação, que traga o mínimo de sustentabilidade para a nossa vida na Terra. Porque diante de tudo que anda acontecendo no nosso planeta, se a gente continuar da mesma forma que a gente vem fazendo, permitindo tudo, quem vai perder tudo isso aqui somos nós. O planeta ele vai continuar existindo. E isso é muito sério, né? Geralmente, às vezes, as pessoas associam, né, o ecochato, o ambientalista xiita, né? Mas, assim, a gente está lutando por direitos que é de todos, que é acesso à água limpa, né? Que é acesso a um ar puro, que é acesso a uma terra que consiga produzir com sustentabilidade. E se a gente continuar só retirando do planeta, a gente não vai ter condições de continuar a vida aqui nesse planeta. Então, eu espero realmente que vocês tenham um ótimo trabalho, uma carreira profissional muito boa e que vocês nunca esqueçam de fazer algo que seja para o todo. Vocês podem ter certeza, gente, eu falo isso com muita convicção. Quando a gente se voluntaria, a gente se sente muito bem. Sinceramente, eu me sinto muito mais que eu ganho do que o outro ganha, né? Então, se voluntarie numa escola, se voluntarie numa outra ONG, se voluntarie no hospital, se voluntarie onde for, não precisa ser necessariamente no meio ambiente, mas se voluntarie. Conheça de perto as dificuldades da nossa sociedade, entenda que os erros e acertos da nossa sociedade é culpa de todos nós, do mundo que nós construímos. Então, a minha mensagem final é essa, tá? A Carol já passou para vocês as nossas mídias, né, as nossas principais mídias. Eu estou deixando aqui também o meu e-mail, se caso vocês quiserem entrar em contato. A Carol colocou também o meu @ aí do Instagram, pode seguir. A gente faz um monte de coisa e uma delas que ultimamente a gente tem feito é trabalhar junto com o pessoal do Parque Estadual do Povo Furado, para que a gente possa reabrir o parque, para que as pessoas possam fazer trilha, curtir cachoeira, ter educação ambiental, sensibilização. A gente está abrindo, né, desde o ano passado, eu estou abrindo uma travessia lá dentro do parque, que vai permitir que a pessoa durma dentro do parque, uma experiência única aqui para a nossa região. É a primeira travessia do Triângulo Mineiro que a gente está fazendo, e eu acredito muito em todos esses projetos,
tá? E espero que um dia a gente possa se encontrar pessoalmente e vocês falarem, ah, você me deu uma palestra tal dia, foi legal, fiquei pensando sobre aquilo, enfim. Que de alguma forma tenha trazido reflexões para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, bom dia, muito obrigada aí pela troca que a gente teve. Foi muito legal conversar com todos vocês. Obrigada, Ana. Obrigada. Muito bom, gente. Aqui é assim, viu, Isa? A gente não tem palmas ao vivo, mas tem palmas gravadas, viu? Bom demais, História. bom demais. Isa, quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade aí. Eu sei que você está corrida aí, você já precisa sair. Eu só queria que você reforçasse com o pessoal, se eles quiserem participar, como é que faz? Entra lá no Instagram e conversa com vocês para ver o que pode fazer, as atividades, é isso? Sim, olha, podem procurar o Amigos da Cachoeira ou Rios Livres, tá? Pode mandar um direct lá pra gente. A gente tem diversas atividades, né? A gente só precisa, assim, que vocês tenham um pouco de paciência, porque é um coletivo, são muitas pessoas junto, né? Mas a gente tem várias demandas, sim, tá? Esse trabalho no Parque Estadual do Pau Furado é um dos principais, né, atualmente. E a gente, se vocês entrarem no Instagram, Facebook, né, do parque, vocês vão ver que tem muita coisa de comunicação que a gente precisa melhorar. O blog, né? Então, tudo isso a gente, por exemplo, né? Eu não sei como é que é na Exanc, ou Carolina, mas a UFO faz muita pesquisa, trabalho de conclusão de curso lá no parque. E por que não, né? Alguém da área da comunicação em geral fazer um trabalho também para melhorar a imagem do parque. A gente está aberto para tudo, assim, tem várias frentes de trabalho lá no parque. Que bom, pessoal. Então é isso aí. Lembrando que assim, né, vocês também estão começando, a maior parte aqui dessa turma já está com o pezinho para fora da faculdade, né? Vão começar a atuar aí. Daqui a pouco tempo vão ser tomadores de decisões em grandes empresas. E é isso aí que a Isa falou, né? Eu acho que a gente se colocar pessoalmente e profissionalmente também ativamente nesses movimentos, né? É possível, sabe? Toda essa indignação que vocês tiveram aí, a gente pode mudar, pode levar isso para transformar alguma ação dentro da empresa que vocês trabalham, para contribuir com algum projeto desse, né? Para participar, ainda que não seja, ainda que a gente não consiga impedir, por exemplo, a hidrelétrica lá de Furnas, mas que a gente consiga ir aumentando, né? Engrossando esse caldo para que no futuro a gente não tenha tantos problemas assim. Né? Então, lembre disso. Isabelle, mais uma vez, muito obrigada. Muito bom para a gente, né, poder ouvir outras vozes aí. E eu tenho certeza que Amigos da Cachoeira, Rios Livres, Zangá, agora vai ter mais um monte de gente aí para ajudar, tá? Eu vou liberar a Isabela, gente, porque ela tem um compromisso. E aí eu quero só que vocês continuem conectados para eu conseguir gravar a lista de presença para poder lançar lá a nota de vocês, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre a disciplina, vou estar aqui também. Isa, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Carol, pelo convite. Imagina. Valeu. Até a próxima. Até.